Muito bem, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós temos acompanhado a cada quarta-feira uma das cartas escritas para cada igreja da Ásia, e em cada uma delas o Senhor Jesus faz uma radiografia do estado espiritual delas, mostra qual é o estado, a condição espiritual que elas estavam, e não só mostra o estado de saúde espiritual delas, a condição delas espiritual, como também ele mostra o que elas devem fazer, aquelas que estavam mal espiritualmente para se consertar, aquelas que estavam bem para se manterem bem. E aqui na igreja de Laodiceia, ele descreve o estado espiritual dessa igreja como uma igreja que estava morna espiritualmente. E ele ele chama atenção para o fato de dizer que ela não era nem fria e nem quente, mas era o quê? Morna. O que isso significa? O que é essa pessoa morna? É aquela pessoa mais ou menos, é o mais ou menos convertido, o mais ou menos crente, o mais ou menos fiel, o mais ou menos dedicado, o mais ou menos temente, é aquele verdadeiro meio termo, é aquela pessoa que ela diz assim: eu não sou ainda totalmente convertido, mas não sou tão incrédulo como antes. É aquela pessoa que diz assim: eu não faço tudo o que devia fazer, mas também não sou tão incrédulo, ou não deixo de fazer tudo como antigamente eu fazia. É aquela pessoa que ela diz: eu ainda não estou totalmente firme, mas também não sou como aqueles que nem sequer vêm à igreja. Então, ela nem pode dizer que é verdadeiramente convertida, mas não assume ser totalmente incrédula. Então, é um morno. E o Senhor Jesus disse para aquela igreja o seguinte: quem dera que fosses frio ou quente, ao ponto de ele mostrar que ele preferia até que ela fosse fria do que morna. Como que para Jesus uma pessoa totalmente incrédula pode ser melhor do que uma mais ou menos convertida? Porque pela lógica, humanamente falando, é melhor ser mais ou menos do que não ser nada. Mas para Deus não. Porque para Deus, ser mais ou menos e nada é a mesma coisa. Por exemplo, você aceitaria que o seu esposo, a sua esposa dissesse assim: olha, eu sou mais ou menos seu marido? Você aceitaria isso? O marido aceitaria que a esposa virasse para você e dissesse assim: ó, eu sou mais ou menos sua esposa? É evidente que não. Você diria: ou você é, ou não é. Então por isso Jesus disse: quem dera fosse frio ou quente. É a mesma coisa você dizer para aquela pessoa o seguinte: olha, ou você é meu marido ou você não é, porque se você não for, cada um para o seu lado. Agora, você dizer que é mais ou menos meu marido não serve. Então assim também espiritualmente não existe, ou para Deus, uma pessoa que é mais ou menos convertida, que é mais ou menos crente. Para Ele é tão incrédulo quanto aqueles incrédulos que estão lá fora e não querem nada com Deus. Porque para Deus, como disse o Senhor Jesus, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Ou seja, ou eu estou aqui para verdadeiramente ser um cristão verdadeiro, ou então eu não estou aqui como deveria estar. Eu estou aqui como as pessoas que estão lá fora. Entende sim ou não? Então por isso Jesus chamou a atenção deles, para que aquela igreja saísse de cima do muro. Você sabe, existem muitas pessoas dentro da igreja em cima de onde?
como se diz cá em Portugal, nem ata, nem desata. Ou como se diz no Brasil, meio barro, meio tijolo. É aquela pessoa que não se define. Uma hora ela quer se entregar, uma hora quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, daqui a pouco quer desistir, quer sair da igreja. É aquela pessoa que uma hora procura, olha, eu quero me batizar, eu quero me converter, daqui a pouco procura, olha, eu estou pensando em deixar tudo, em desistir. É aquela pessoa que um dia vem, se batiza nas águas, participa da Santa Ceia, no outro dia cai em tentação, se entrega novamente ao pecado. É aquela pessoa que um dia venha, oh meu Deus, me perdoa, eu vou pegar mais firme, daqui a pouco fica 2, 3 semanas sem vir na igreja de novo. Então essa pessoa fica nesse estado de mornidão. Jesus disse, eu estou a ponto de quê? De vomitar, porque ele não aguenta. Isso entristece a Deus, ver uma pessoa que não sabe o que quer, ver uma pessoa que não se define, ver uma pessoa que não assume a sua fé, a sua vida com ele, e fica nesse impasse. E infelizmente muitas pessoas, como nós vimos nesse testemunho aqui agora, vivem anos da igreja, dentro da igreja, nesse estado de mornidão. Então por isso Jesus disse para eles, se definam, porque nesse estado que vocês estão, está me dando ânsia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amém? E ele continua dizendo, versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueceres, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos como colírio para que vejas. Se fosse eu que tivesse dito isso para uma pessoa, tu és pobre, miserável, desgraçado, seria algo, a pessoa com certeza se sentiria ofendida. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem disse para aquelas pessoas, chamando eles de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Mas ele estava falando dessa maneira para despertá-los, para que eles pudessem abrir os olhos, porque eles diziam, eu sou rico, nós somos ricos e não temos nada temos falta, porque eles representam aquelas pessoas que acham que já mudaram o suficiente e não precisa mais mudar, que acham que já aprenderam e não precisa mais aprender, que acham que já cresceram o suficiente e não tem mais o que crescer. Então essas pessoas, elas se encaixam no mesmo perfil que os cristãos daquela igreja, que achavam que já tinham tudo e não precisavam de mais nada. E Jesus falou assim, coitado de vocês, mal vocês sabem quanto vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. E eles se achando ricos, se achando na condição de que não precisavam fazer nada. Então muitas pessoas, elas pensam o seguinte, bom, eu já mudei tanto, eu já mudei muita coisa, e até se gaba dizendo, eu já mudei muita coisa. O morno, ele acha que já mudou muita coisa, enquanto que o quente, ele pensa o seguinte, eu ainda tenho muita coisa para mudar. O morno, ele pensa o seguinte, eu já aprendi muita coisa. O quente, ele pensa o seguinte, eu tenho muita coisa ainda para aprender. O quente, ele vem cada dia para a igreja como se fosse o primeiro dia. Ele ouve cada palavra, por mais que ele já tenha ouvido aquela pregação várias vezes, para ele é sempre como se fosse a primeira vez, porque ele está sempre com aquela sede de querer aprender mais, de querer mudar mais, de querer crescer mais. Ele não é aquela pessoa que, por exemplo, se eu venho quarta-feira, eu já não preciso vir domingo porque eu vim quarta-feira. Ou aquela pessoa que diz, eu não venho quarta-feira porque eu já venho domingo, porque acho que já buscou bastante. O quente não, o quente, quanto mais ele puder buscar, ele busca. O quente é aquela pessoa que nunca está satisfeita e quer sempre mais comunhão com Deus, quer mais conhecer a palavra de Deus, quer mais intimidade com Deus, quer se dedicar mais para Deus. Amém? Então por isso ele diz para aquela igreja, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Como ele havia falado tão forte com eles, chamando eles de desgraçado, pobre, cego e nu, agora ele estava dizendo, em outras palavras, eu estou falando assim com vocês porque eu amo vocês.
Quando ele diz, eu repreendo a todos quanto amo, ele estava dizendo em outras palavras, eu estou falando assim forte com vocês, porque eu amo vocês. Então é como um pai. Você que é mãe, você que é pai, você não fala toda hora com aquela palavra, ô meu filho, ô Juninho, ô Maria, é assim toda hora? Tem hora que você tem que falar mais duro, tem hora que você tem que falar mais grosso, tem hora que você tem que chamar a atenção, e você faz isso por quê? Porque você quer oprimir, você quer gritar, você quer ofender o seu filho? Não, mas você quer o bem dele. Então há momentos em que você tem que falar um pouco mais duro, e a gente observa aqui nas cartas ao Apocalipse, que Jesus falava a coisa certa para as pessoas certas, para aquelas igrejas que estavam passando por tribulação. Jesus disse para elas, olha, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar que habitas, conserva o que tens. Mas também para as igrejas que estavam em pecado e precisavam se consertar, ele dizia para elas, olha, como disse para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque senão virei contra ti. Então ele tanto consolava quando aquelas igrejas precisavam de consolo, mas também repreendia duramente quando aquelas igrejas estavam como essa daqui, morna espiritualmente. Então às vezes há mensagens que elas são mais duras, porque Deus está cuidando da sua igreja. Às vezes o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, vem com uma mensagem e de repente batendo ali naquela mesma tecla, porque o Espírito Santo está ali incomodando o homem de Deus naquela igreja, justamente para que aquela igreja corrija determinado erro. E quando uma pessoa, ela quer mudar, ela ouve aquilo como Deus dizendo, mostrando para ela, não, realmente, eu tenho estado morno, eu preciso me corrigir, eu preciso me consertar. Mas quando a pessoa não quer mudar, ela vê aquela palavra como a voz do homem. Ela acaba que aquela palavra, por mais dura que seja, não faz ela se converter. Não porque a palavra não foi suficiente, mas porque a pessoa não quer mudar. Entende sim ou não? Então por isso, Jesus disse para aquela igreja, eu estou repreendendo, eu estou falando com vocês dessa maneira, porque eu os amo, e quero que vocês se arrependam. Amém? Se todos se arrependeram ou não, se todos aceitaram ou não, não sabemos, mas não foi por falta de Jesus fazer a parte dele. Amém? E ele continua dizendo, eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Veja só que coisa, né? Aquela igreja que achava que não precisava mudar, aquela igreja que achava que fazia tudo certinho, que não precisava aprender mais nada, mal sabiam que estavam deixando Jesus do lado de fora da vida deles. Porque ao dizer, eu estou à porta e bato, ora, quem está batendo é porque não está onde? Do lado de dentro. Você concorda sim ou não? E por isso ele disse, se quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, eles estavam deixando Jesus do lado de fora, que é o que muitas pessoas fazem, quando elas vivem como esse rapaz do testemunho, esse senhor do testemunho, dizendo, eu vivia só para o dinheiro, eu vivia só para pagar minhas dívidas, eu vivia só para isso, enquanto que durante todos aqueles anos, Deus quis batizar ele com o Espírito Santo, Deus quis fazer dele uma nova criatura, mas ele deixava isso de lado, porque ele queria, ela resolver o seu problema. E assim muitas pessoas, elas não têm tempo para Deus, elas estão tão envolvidas com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus objetivos, que ela deixa Deus do lado de fora dos seus planos, ela deixa Deus do lado de fora da sua vida, ou quando deixa ele ali no meio daqueles montes de desejos, montes de sonhos, como quando eu falei com uma pessoa que me perguntou, pastor, qual o segredo para ser batizado com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? E a resposta foi, a única coisa que você precisa fazer é tornar esse desejo o maior de todos os desejos, porque enquanto o desejo do Espírito Santo for apenas mais um desejo, no meio de muitos desejos, ele nunca vai acontecer.
Porque para você ser batizado, esse desejo de ser batizado tem que ser o primeiro, o maior de todos eles. E quando ele estiver lá em cima, quando ele for o primeiro, principal e maior de todos os outros desejos, então você não vai medir esforços, você não vai negar nada do que ele pedir para você, para que isso aconteça. Amém? Mas quando a pessoa coloca a vontade de fazer, de servir a Deus, a vontade de agradar a Deus, apenas é mais uma no meio de muitas vontades, então é aquele negócio. Se Deus não for o primeiro, ele não faz parte da vida daquela pessoa, porque Deus não fica em segundo, Deus não fica em terceiro, Deus não fica em quarto. Ou ele é o primeiro, ou ele não está naquela vida. Entenda isso. Ou ele é o primeiro na minha vida, ou então ele não estará na minha vida. Porque ou ele fica em primeiro, em segundo, terceiro, ele não vai ficar. Entende? Sim, não? E ele termina dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas nós vimos ele encerrar da mesma maneira, dizendo que o reino dos céus é para o vencedor que vencer o esfriamento, que vencer a mornidão, que vencer o tempo, que vencer a malícia, que vencer o pecado, que vencer as tentações. É este vencedor que vence hoje, vence amanhã e vai vencendo até o fim, que vai estar com ele no reino dos céus. Amém? Como ele venceu e está hoje sentado à direita do Deus Pai, aqueles que também vencerem estarão também assentados juntamente conosco. Amém? Então, fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos e faça você aí a sua reflexão.